Esta é a China continental, mostrada em vermelho. Na fronteira norte está a Mongólia, um país que poucas pessoas conhecem, mostrado em azul. Atravessando a fronteira entre os dois países está o deserto de Gobi, um dos desertos mais secos do mundo. A China está em uma corrida intensa contra o tempo para impedir o avanço do deserto de Gobi para o sul, pois ele ameaça o bem-estar de todo o país. É uma luta difícil, mas a China tem um plano insano para transformar o deserto em uma floresta verdejante. O que a China está fazendo para impedir a propagação do deserto de Gobi? Ela está ganhando a guerra, ameaçando o seu suprimento de alimentos? Junte-se a nós neste vídeo, enquanto lhe trazemos o método insano que a China está usando para transformar o seu deserto em uma floresta. O deserto de Gobi, o maior da Ásia, o quarto maior do mundo, estende-se até a China moderna e a Mongólia, expandindo o seu terreno duro e rochoso de mais de 500 mil de milhas quadradas. Ele fica no coração da área mais remota da Ásia, entre a Sibéria ao norte e o Planalto tibetano ao sul, cobrindo 1/3 do sul de toda a Mongólia. Ao contrário da imagem romantizada dos desertos com dunas de areias arrebatadoras, a maior parte da paisagem do Gobi consiste em um terreno rochoso. Enquanto a terra sólida sob os pés facilitava a travessia do deserto, catapultando o Gobi para o cenário da história como uma rota comercial viável, havia uma pequena ocupação humana estabelecida na área até os tempos modernos. Uma pista para a percepção histórica do Gobi como uma região árida é encontrada em seu nome, que vem da palavra mongol para muito grande e seca. O Gobi é um deserto de sombra de chuva formado pela cordilheira dos Himalaias, impedindo que nuvens carregadas de chuva alcancem o Gobi. Tem uma forma aproximadamente crescente, situada entre as montanhas Altai e Hangain, no norte, e as montanhas Pei, no sul. O lado leste do deserto é margeado pela região de Xinjiang, uma grande bacia que se estende em direção ao Planalto tibetano. Em direção oeste do Gobi fica a grande cordilheira de Qingan. O Gobi é composto por várias regiões ecológicas e geográficas distintas, baseadas em variações climáticas e topográficas. Ela é mais notável na história como grande parte do Império Mongol, e como a localização de várias cidades importantes ao longo da Rota da Seda. O deserto de Gobi é notável por suas variações extremas de temperatura, com dias que geralmente passam do calor escaldante do meio-dia para temperaturas congelantes à noite. Durante o inverno, o deserto de Gobi experimenta temperaturas extremamente baixas, não encontradas em outras áreas vizinhas da China e da Mongólia. A razão para as temperaturas mais frias, com a formação das dunas de areia, é teorizada como sendo o resultado dos fortes ventos que varrem as planícies do deserto de Gobi. Sem ser surpreendidos por qualquer formação montanhosa significativa, os ventos adicionam arrepio à temperatura, tornando a vida no deserto de Gobi no inverno particularmente difícil. Com temperaturas que se elevam para 100 graus Fahrenheit, o verão é a estação das chuvas para o deserto de Gobi. As altas temperaturas trazem consigo a promessa de chuva, que é muito necessária para os habitantes do deserto. Embora seja um descanso bem-vindo do calor, as chuvas nunca duram tempo suficiente, anualmente caindo apenas cerca de 4 a 6 polegadas ou 100 a 150 milímetros nas planícies. O ambiente severo do Gobi provou ser proibitivo ao longo da história para as comunidades permanentemente assentadas, e pouco das civilizações avançadas da China se infiltrou no deserto. Aqueles que atravessaram um terreno acidentado em sua história inicial eram comumente comerciantes. Os desertos frequentemente têm que ser atravessados para alcançar mercados potenciais, e o deserto de Gobi não foi exceção. As rotas comerciais ponteavam a paisagem de cascalho, conectando as cidades de Kaohsiung, Suzhou, Hami e Beijing para fins econômicos. Outra estrada significativa ligava Kweihao-cheng, Hami e Barkou, enquanto outra corria entre Lanzhou e Hami. O problema com o deserto de Gobi é que ele não está contente. Ele quer se espalhar, transformando antigas terras aráveis em deserto árido. Atualmente, 27,4% da China é terra desertificada, com isso afetando cerca de 400 milhões de habitantes. A região autônoma Ningxia-Hui, no noroeste da China, é profundamente afetada. Ela tem lutado contra a desertificação por mais de 6 décadas. Até 2010, 57% de seu território, ou 2,97 milhões de hectares, tinha sido afetado pela desertificação. Os desertos invasores ameaçam destruir terras agrícolas e enterrar vilarejos, forçando as pessoas a abandonar suas casas. Desde 2012, um projeto de 80 milhões de dólares financiado pelo Banco Mundial tem ajudado a controlar a desertificação, reabilitar a vegetação natural e introduzir outras medidas de proteção ecológica em 7 condados e cidades em Ningxia. A floresta de 75 mil hectares do Bagistão, por exemplo, localizada na beira de um deserto, teve uma precipitação anual de apenas 160 milímetros, mas uma taxa de evaporação de mais de 2.000 milímetros. A areia soprada no vizinho Rio Amarelo elevou o leito do rio e aumentou o risco de inundação. Com base na experiência acumulada nas últimas 6 décadas e nas condições específicas do local,
uma abordagem de 1+4 para restaurar a vegetação foi adotada. 1 significa o uso de um tabuleiro de palha para fixar a areia, que é a base, enquanto que o 4 se refere ao plantio na primavera e no outono, complementado por semeadura de manchas, semeadura de containers e semeadura de broadcast na estação chuvosa. Uma taxa de sobrevivência de 70% dos materiais plantados foi alcançada e a cobertura vegetal foi restaurada para 40%. Isso efetivamente impediu que as dunas de areia se deslocassem. A abordagem ajudou a controlar cerca de 6.667 hectares de deserto. No município de Anchi, que também está na fronteira do deserto, uma área outrora arenosa está agora exuberante com árvores, grama e arbustos floridos, graças a extensas placas de palha combinadas com a proibição de pastoreio. Yanti é conhecido por suas ovelhas Tan, que produzem lã de alta qualidade e carneiro tenro. Mas o sobrepastoreio foi a principal causa da degradação da terra e da desertificação. Agora as ovelhas são mantidas em currais. Os fazendeiros receberam subsídios para os rebanhos de ovelhas e se beneficiaram da melhoria das estradas e de outras infraestruturas básicas. Campanhas de informação foram realizadas para ajudar os fazendeiros a entender a necessidade de manter suas ovelhas fora da terra degradada. Como resultado, a cobertura florestal aumentou em 2%, e o número de dias empoeirados em um ano diminuiu em média 11 dias. A biodiversidade também está melhorando. Alguns pastos de vários anos estão reaparecendo, de acordo com Chen Zidong, vice-diretor do Departamento de Meio Ambiente e Civicultura do Condado de Yanti. Zhongwei, outra cidade que faz fronteira com o deserto, há muito tempo está sob a ameaça de desertificação. Sua primeira tentativa de controlar a areia remonta aos anos 50, quando a ferrovia Boaotou-Lanzhou, a primeira ferroviária da China a atravessar o deserto, foi construída nas proximidades. Hoje, a escala de tábuas de palha em Zhongwei é impressionante. Parece uma enorme rede cobrindo um vasto mar de areia, mantendo as dunas de areia no lugar. Enquanto isso, fazer tabuleiros de palha está longe de ser fácil porque é um trabalho intensivo. Trabalhando em pares, uma mulher coloca a palha na areia e então um homem pressiona a palha pela metade na areia com uma pá. Entretanto, a invenção de uma ferramenta portátil aumentou a taxa de sobrevivência em 20%, enquanto reduziu o custo de mão de obra pela metade. Apoiado pelo projeto, em mais de 21.333 hectares do deserto foram colocados sob esta rede de tabuleiros de controle de palha, e 3.333 hectares de grama e arbustos foram plantados, criando uma barreira para a cidade e infraestrutura crítica, incluindo a ferrovia e rodovias, que teriam desaparecido sob a areia. A cidade tem uma indústria turística em expansão à medida que visitantes de toda a China vêm para ver e experimentar o deserto. Enquanto isso, as comunidades locais se beneficiam dos empregos adicionais e fontes de renda que os esforços de controle de desertificação trazem. Por exemplo, Wang Wenqing, um fazendeiro que vive na vila de Xiatan, cultiva cebolinhas do deserto e as vende para as cidades até Pequim, Xangai e Guangzhou. Ele diz que tem 4 estufas e ganha mais de 100 mil yuans, ou cerca de um total de 15 mil dólares por ano. Outra planta, a caragana, uma grande espécie de arbusto fixador de areia que precisa ser podada regularmente, é uma boa forragem para ovelhas e cabras. Quando picada e fermentada, ela é muito rica em proteínas. Zhao Yanji, o chefe de uma cooperativa de fazendeiros local que administra um negócio de matéria-prima, diz que suas ovelhas criam mais quando comem forragem à base de caragana. Ele vê um mercado promissor em caragana e planeja expandir a produção no próximo ano. Fazer tabuleiros de xadrez de palha é uma boa oportunidade de trabalho. Tang Ximin, chefe do escritório de gerenciamento de projetos de Zhongwei, diz que eles contrataram cerca de 700 a 800 fazendeiros para fazer tabuleiros de palha todos os dias de maio a agosto. Eles pagaram um salário total de quase 70 milhões de yuans e gastaram 16 milhões de yuans comprando palha dos fazendeiros em apenas 6 anos. Alguns fazendeiros até mesmo ganham a vida com os talões de palha. Eles trabalham em Ningxia e em outras províncias como Mongólia Interior, Shaanxi, Xinjiang e Gansu. A doce melancia de Zhongwei, rica em selênio, é uma das mais vendidas em todo o país e uma importante fonte de renda para os fazendeiros locais. No entanto, o solo no campo de melancia cascalhada fica degradado após alguns anos de uso. O projeto encorajou os fazendeiros a mudarem para Wolfberry, o fruto do cálcio. A fruta de cálcio é uma fruta tipo cereja, rica em cálcio, que cresce em um solo totalmente seco e também bastante arenoso. A China tem tido bastante sucesso no combate à propagação do deserto, que seus métodos agora estão sendo duplicados em todo o mundo. A desertificação é uma questão global com profundas implicações mundiais para a biodiversidade e ecossegurança, a erradicação da pobreza, a estabilidade socioeconômica e o desenvolvimento sustentável. Enquanto luta contra a desertificação, a China compartilha sua experiência e boas práticas com outros países que enfrentam desafios similares. Todos os anos, dezenas de funcionários e técnicos de outros países vêm a Ningxia para aprender sobre o controle e prevenção da areia local.
Bashir Dawood, do Departamento de Meteorologia da Jordânia, apreciou a oportunidade de participar do programa de treinamento. Ele está feliz em receber boas informações que ele pode usar em seu próprio país, que tem o mesmo clima da Ningxia. 53 mil hectares de deserto foram colocados sob controle somente em Ningxia. A cobertura vegetal atingiu mais de 30% na área do projeto, com palha de tabuleiro de xadrez e 60% nas florestas de abrigo. Contribuiu para melhorar o ambiente local e a proteção da infraestrutura-chave na vizinhança. A população local também melhorou suas vidas ao participar do projeto. No total, espera-se que 3 milhões de moradores recebam benefícios ambientais diretos nas áreas do projeto. Essas melhorias também beneficiarão indiretamente muitas pessoas que vivem até Pequim e Tianjin, já que as áreas do projeto estão localizadas em um corredor de vento, que é uma fonte significativa de tempestades de areia que afetam a maior parte do norte da China. Vamos ouvir o que você acha aí do esforço da China para acabar com a desertificação na seção de comentários abaixo.